A gente continua nossos bate-papos aqui no site do GPI, você sempre conferindo os mais variados assuntos com os mais variados profissionais, sempre muito gabaritados. E hoje não seria diferente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito comum até e bastante importante aqui com o Dr. Valdieri Araújo. Ele que é farmacêutico bioquímico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu vou já detalhar um pouquinho mais esse currículo dele, mas a gente vai falar hoje sobre o câncer cervical. Exatamente, você aí em casa, você sabe do que ele se trata quando a gente fala do câncer cervical, do que exatamente a gente está falando? O câncer cervical é o câncer do colo do útero. O colo do útero é a parte inferior do útero que se abre na vagina da mulher. E o câncer do colo do útero é um dos mais comuns nas mulheres, infelizmente. A maioria dos cânceres cervicais é causada pelo papilomavírus humano, o HPV. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora mais detalhadamente com o Dr. Valdieri Araújo. Falei para vocês que eu ia detalhar depois o currículo dele, mas é porque o currículo dele é incrível. Ele, como falei, ele é farmacêutico bioquímico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também é ex-presidente da comissão assessora em citologia clínica do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Norte também. Ele é especialista em citologia clínica pela Universidade de Potiguar, tem também especialização em análises clínicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, professor de pós-graduação em diversas instituições de ensino no âmbito nacional, além de estar aqui conosco também no Instituto GPI e palestrante idealizador do Citologia Descomplicada. Ou seja, vocês já estão vendo que ele é realmente a pessoa mais bem preparada para falar para a gente desse assunto, que é um assunto sério. Eu vou dar as boas-vindas para ele, doutor Valdieri Araújo. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, bem-vindo aqui ao GPI. É sempre muito bom conversar com você e com professores do seu nível, do seu gabarito, que sempre trazem para a gente muito conteúdo de forma simplificada, como você mesmo usa esse termo. Seja bem-vindo e vamos começar a conversar sobre esse assunto, que é sério, não é isso? Exatamente. Primeiramente, agradecer a oportunidade de a gente trocar esse papo, e eu espero que quem esteja nos ouvindo entenda que eu evitarei utilizar termos técnicos, eu vou tentar bater um papo com vocês de uma forma tranquila, e que você possa entender a importância do que está envolvido aqui no contexto dessa informação. Parabenizar o GPI também por esse momento de a gente poder disponibilizar conteúdos que muitas vezes ficam restritos à sala, né, ao ensino, mas que a gente possa disseminar. E aí eu estou falando para os alunos, para você aí, mulher, que precisa desse cuidado, para você que é esposo, para você que é filho, que vai cuidar da sua familiar. E a gente está falando do câncer cervical, né? E quando a gente pensa em câncer, lógico, é algo que impacta bastante, é algo que impacta a vida da paciente e, lógico, de toda a família. E se eu disser algo que até chega a ser um pouco incrível de ser dito. O câncer cervical, o câncer do colo do útero, como foi muito bem introduzido, é o único câncer que a gente consegue rastrear antes que ele possa acontecer. Olha que coisa, né? A gente consegue, a partir de um exame chamado exame de Papa Nicolau ou preventivo citológico, nós conseguimos estudar as células. Nós utilizamos o microscópio e aquele material que é coletado lá do colo uterino, nós vamos olhar essas célulazinhas. E essas célulazinhas, elas conversam com a gente. Ela vai dizer assim, olha, suas células estão normais. Ou então ela pode dizer assim, olha, suas células estão com algum processo inflamatório, talvez por uma candidíase, por uma infecção pelo tricomonas, por uma vaginose bacteriana. Ou então ela pode te dizer assim, ela pode nos dizer assim, olha, essa paciente ela tem uma lesão intraepitelial escamosa. Poxa, Valdério, você falou que não ia falar nada complexo, mas é bem rapidinho, talvez você já tenha visto isso. É o L-cio, é o H-cio. E esses terminhos vão estar dizendo assim, olha, paciente, você está tendo aí, provavelmente por ação do HPV, como também foi muito bem introduzido, alterações celulares. E essas alterações celulares, se elas não forem cuidadas, você pode desenvolver um câncer. E é por isso que o nome do exame já diz, ele é um preventivo, você está prevenindo que o câncer venha desenvolver-se. Quando a gente fala de outros exames, a gente está falando do exame
por exemplo, de uma citologia mamária, de tireoide, muitas vezes, quando vai ali coletar aquele material, o câncer já está instalado, né? Ele não vai dando dicas de que vai acontecer, como acontece no câncer do colo uterino. E, poxa, o câncer do colo uterino, vamos lá, sabe o que é necessário? Você procurar uma assistência médica, tá? Lá, a unidade de saúde, vai ser coletado esse material. É desconfortável? Sim, a posição é um pouco desconfortável para realizar a coleta, mas é uma coleta, gente, super rápida, com resultado muito importante, tá? Um resultado que salva vidas. E é tão estranho eu falar que, olha, é o único câncer que a gente consegue rastrear que ele pode acontecer. Porém, é um câncer que continua matando muitas mulheres no Brasil e no mundo. Nós estamos dizendo aí um câncer que em alguns estados ele está ali com uma mortalidade de um terceiro lugar, em outros em segundo lugar, e já esteve em primeiro lugar em algumas regiões no país. Então, assim, merece todo cuidado, toda atenção. E para isso, por exemplo, o GPI, por exemplo, que eu sou professor da instituição, estarei dando aula na pós-graduação de citologia clínica, em que iremos formar profissionais, e esses profissionais vão ser essas pessoas que vão pegar aquele material que foi colhido, olhar o microscópio e laudar. Então, veja a importância no cenário local, tão logo nacional, quando você coloca uma instituição que, além de ter a pós-graduação em si, formar esses profissionais, são profissionais que estão sendo formados e estarão ali na comissão de frente, no batalhão, no combate ao câncer do colo uterino. Então, é A muito questão legal da bater esse missão, papo. né, professor? É a questão da missão. Para além de se ter alunos, para além de termos prestígio, de termos notoriedade, de sermos reconhecidos, é a questão da missão. Você é farmacêutico bioquímico pela sua missão, independente de onde você trabalha. Eu sou jornalista, por exemplo, e tenho minha missão, independente do veículo pelo qual eu trabalho, eu coloco minha voz como porta-voz da sociedade. A gente tem a missão. Então, a missão do GPI é essa, né? A gente forma cidadãos, a gente forma profissionais e com esse olhar humanizado, com essa sensibilidade, que acredito, e até aproveito para perguntar para você agora, é uma sensibilidade que nos dias de hoje, principalmente, e eu falo de pandemia, ainda estamos em pandemia, falo dos tempos que a gente está vivendo hoje, a sensibilidade que é fundamental, imprescindível, ela é precisa, ela é necessária, a sensibilidade dos profissionais, sobretudo os profissionais da saúde, pelo entendimento de que a gente tem, eu digo a gente, pessoas que promovem essa educação para profissionais da saúde. Os profissionais da saúde têm o entendimento que a gente está lidando com gente, estamos lidando com seres humanos. Então, seja um profissional da citologia que vai fazer essas análises, que vai posteriormente indicar ou dizer que uma mulher possivelmente está com indícios de câncer do colo do útero, ele tem que ter sensibilidade, tem que ter trato, profissionalismo e postura para poder realizar o seu trabalho, não é isso? Perfeitamente. Eu até deixei aqui um exemplo, que é mais ou menos isso que a gente utiliza, não sei se vão conseguir visualizar, mas é uma lâminazinha de vidro. Deixa eu ver se eu consigo focalizar. Pronto, Coloque a esse mão material. atrás. Coloque uma mão atrás. Assim, Isso, dá para a gente pronto. ver melhor. Agora sim. Tá vendo? Ó, isso aqui é uma lâmina. É uma lâmina de vidro que foi coletada e o material, as células da paciente estão aqui. E então, posteriormente nós vamos colocar no microscópio. Agora imagina, se a gente não tem o cuidado de construir um profissional que tem essa visão interdisciplinar, uma visão pensando no paciente, ele vai olhar isso aqui como um pedaço de vidro. Sim. Mas existe uma frase bastante famosa na nossa área que diz assim: isso aqui é o amor de alguém, né? Então, Já as células disse que nós isso aqui estamos nesse analisando, conjunto de reuniões, de entrevistas, isso já foi dito aqui também. É o amor de alguém, né, professor? É o amor perfeito, de um pai, de um filho, de um marido, no caso que a gente está falando agora, de mulheres, né? Você usou esse exemplo. É o amor de alguém. Então, o profissional tem que estar sensível a isso, tem que saber, né? É a missão dele. E aí, aproveitando que você estava falando, a questão dos casos, né, do número de casos, são muitos casos mesmo. Eu estava vendo uma pesquisa rápida, não foi nem agora,
deve ter uns 3 anos, mais ou menos, no ano, acho que foi 2017 ou 2018, 7 mil mulheres tinham morrido no Brasil, tinham morrido de câncer do colo do útero, né? Ou seja, esses números eu não sei dizer, talvez deva ter até aumentado, porque por mais que se façam dicas e campanhas de prevenção, ainda há muita negligência por parte das mulheres, por parte das meninas, né? E aí é que eu lhe pergunto, nessa questão de prevenção de campanhas, a partir de quando se faz necessário que as mulheres, moças, tenham essa atenção mais específica, mais insistente em relação ao câncer do colo do útero? Ele é um câncer que acomete mais mulheres mais maduras ou mais moças? Como é que acontece isso? Eu vou montar uma cronologia, aí vocês vão conseguir me entender bem. Vamos lá, nós falamos sobre um vírus, que foi o papiloma vírus humano. Esse vírus, ele pode ser transmitido via sexuais. Então, a partir de uma menina que começa a ter relações sexuais, aí nesse momento não vou engessar a idade, tá? Agora eu estou pensando de uma maneira atual, né? Não estou engessando a idade. Então, nós temos que pensar que um câncer do colo uterino, esse vírus, ele pode ser um vírus persistente. Existem vírus que o corpo normalmente consegue debelar aquela infecção. Debelar significa destruir, tá? Vai destruir aquela infecção, você vai ficar curado. E existem outros vírus que não, eles são persistentes, eles continuam ali, danificando suas células, machucando suas células. E esse acúmulo de lesões, de mutações, podem levar ao desenvolvimento do câncer. Quando a gente pensa num tempo médio, vamos pensar aí num tempo de 10 anos para o desenvolvimento desse câncer. Então, sabe o que a gente acompanha diariamente? É que pacientes hoje jovens estão com câncer. E num cenário que a gente coloca anos atrás, seriam pacientes com idades mais avançadas. Mas vamos mudar, vamos pensar na cultura. Né? Hoje as relações sexuais, elas se iniciam mais cedo. Não é como no passado, demorava mais, era para ser único. Né? Então, hoje o cuidado ele deve ser redobrado. E os exames devem ser feitos, exames, os preventivos ginecológicos. Agora, de fato, em pacientes com idades mais avançadas, comumente, aquela lesão que foi persistente, ela já pode ter avançado para o câncer. Mas o cuidado, ele começa logo cedo para que haja acompanhamento dessas pacientes. Se você for pensar no Sistema Único de Saúde, ele vai colocar uma faixa etária, ele vai iniciar ali por volta dos 20, 24 anos. Mas eu recomendo, muito honestamente, que você que está me assistindo, se começou a ter relações sexuais jovem, já comece a frequentar o ginecologista, já comece a ter essas informações, tá bom? Vai fazer um bem vai ser um bem muito grande para você e você vai estar se cuidando. E quando a gente pensa também, que você falou no cenário de muita mortalidade, aí a gente já tem que pensar numa coisa, né? Estamos em período de pandemia, então tem muito exame represado, tem muita paciente que não foi fazer o seu exame. Então, é mais uma coisa que a gente tem que ficar antenado. Um alerta. Muita gente tem que ficar alerta, né? Então, pode ser que, durante esse 1 ano e meio que já se passou, pacientes que poderiam ter sido assistidas, pacientes que poderiam ter tido cuidado há 1 ano e meio atrás, ainda não foi. Então, olha o risco, né? Então, precisamos trabalhar, correr contra o tempo para dar assistência a essas pacientes. Então, você que está me ouvindo, se você é menina, você é mulher que está me ouvindo, você pai, você filho, tudo, conversa, mãe, irmã, esposa, como é que está os seus exames? Estão em dia? Poxa, o que é que custa? Vai lá, procura, é rapidinho, você vai ter esse cuidado, tá? É preventivo. Se você se prevenir, vai ser uma vantagem muito grande para você e para todos que estão ao seu redor e que te amam, tá? Cuide de si e aí todo mundo agradece. Tá joia? É verdade. Para a gente fechar esse alerta para as meninas, não só para as meninas, mulheres, mas como você falou, companheiros, pais, filhos, irmãos, pessoas que amam essas mulheres e podem alertar, pode estar assistindo a gente e alertar. Você disse, o vírus vai danificando as células e pode gerar um câncer. Acredito eu que, então, sou jornalista, não sou da área da saúde, e por isso que a gente pergunta em nome da sociedade. Acredito, então, que alguns sintomas, a partir de então,
possam vir a aparecer. O que pode deixar as meninas, moças, mulheres mais em alerta em relação a sintomas que elas podem acender a luzinha, acender aquela lâmpadazinha, opa, tem algo de errado comigo, vou continuar fazendo meus exames ou vou fazer meus exames, lembrando que exames de rotina são sempre muito bem-vindos, né? Isso, o que pode deixar as meninas, moças em alerta em relação a sintomas? É aí que está o ponto. Quando o organismo, o corpo da mulher dá um alerta, por exemplo, um sangramento fora do período menstrual, dores durante a relação sexual, como tem um sintoma, ela vai buscar o atendimento médico. Sim. Esse câncer, aí que mora o risco. Muitas vezes ele fica ali, ó, em segredinho, quietinho, ó, Caladinho na dele. caladinho. Você acha que está super bem. E o vírus, ele vai persistindo, o seu corpo não consegue destruir aquele vírus. E aí mora o perigo. Aí você passa... Tem várias situações em que pacientes passaram 20 anos sem fazer exame, e quando vai chegar lá, já não é mais uma lesão pré-câncer, já é o câncer. E aí o câncer, aí vamos pensar, no câncer você tem metástase, aquelas células elas podem acabar se espalhando por regiões do seu corpo, aí vem tratamentos, né, quimioterapia, radioterapia. Quando a gente atinge, quando descobre ali no processo pré-câncer, às vezes uma retirada da região, né? Você faz uma retirada ali no consultório, você consegue, no exame, que a gente chama de LIP, consegue retirar aquele material. E aí a paciente, ó, conferiu tudo ok, graças a Deus, vida que segue. Mas aí você passa muito tempo, ele não vai dar sinal nenhum. Então, o exame preventivo ele deve ser feito preventivamente, mesmo sem sintoma algum, para que você vá acompanhando e não venha a desenvolver o câncer. Tá? Se cuida, gente. Se cuida que, olha só, olha o que a gente descreveu aqui. Um câncer que mata tantas pessoas, infelizmente, e que pode ser antecipado e evitado. Tá? Vamos fazer isso, a gente consegue. Tá bom? Acho que a prevenção é a palavra-chave de tudo isso que você falou aqui para a gente. Eu fico muito feliz a gente poder ter discutido isso aqui, trazido essas informações, muita coisa nós não sabíamos, discutir essas informações para que várias pessoas, e como você bem frisou, não só as mulheres, não só as meninas, mas os homens também, que têm contato, que têm amor por essas mulheres, e convive com essas mulheres, possam também chegar e falar, ei, vai fazer o teu exame, vai fazer um Papa Nicolau, vai fazer uma prevenção, porque prevenção é a palavra-chave. Eu queria agradecer mais uma vez aqui, agradecer no início e agora, estou agradecendo novamente, professor Valdir Araújo, porque são discussões como essa, bate-papos como esse, que vão chegando através da internet, das tecnologias, na casa das pessoas, na palma da mão das pessoas, e elas vão se conscientizando. E esse é o nosso trabalho, trazer informação, trazer a ciência, os avanços da ciência e tecnologia e tudo que as áreas da saúde, todas as sub-áreas da saúde têm a oferecer e nos alertar enquanto sociedade geral. Muito obrigado pelo seu tempo. Esse foi só o nosso primeiro bate-papo, tá bom? Já vou logo lhe avisando. Depois a gente vai voltar aqui e falar sobre outros assuntos. Seja muito bem-vindo ao GPI. Estamos ansiosos pelas suas aulas, nossos alunos também, e a gente vai continuar esse bate-papo. Esse bate-papo vai ser de forma continuada aí ao longo de muitos meses aqui no site do GPI. Obrigado, viu? Mais uma vez. Gratidão pelo convite e conta comigo. Tchau, tchau. Até mais, professor.